cinema independente pra você? Pergunta difícil, hein? O termo independente nasce de um conceito chamado indie. Nasce na figura de um realizador americano que se chama John Cassavetes, nos Estados Unidos. Ele era um ator e com o dinheiro que ele recebia, cachê de seus filmes, filmes muito conhecidos na época, por exemplo, como O Bebê de Rosemary. Ele tinha um grupo de teatro em Nova York e esse grupo acabou se tornando um grupo de cinema onde ele começou a realizar filmes pequenos, com baixo orçamento, pautado principalmente no trabalho de seus atores. Então o termo indie nasce daí, de uma independência de um certo tipo de cinema, uma certa maneira de se realizar filmes, tanto estéticas como em termos de produção também, uma independência de um sistema de produção. O cinema independente ele é engraçado porque se você for pensar ele como no mercado, assim, mercadologicamente, assim, provavelmente a gente vai encontrar um cinema feito com baixo orçamento, né? Assim, que ele não é ligado a grandes produtoras, a grandes marcas, mas existe um orçamento ainda. Geralmente um filme independente no mundo, assim, ele tem um valor, ele tem um custo, assim, geralmente ligado a, sei lá, 500 mil, 1 milhão, né, sei lá. Bom, cinema independente você pode entender de algumas formas. A forma estética, filmes que fujam do lugar comum narrativo, e também como independente na forma como o filme é feito, né? Com quais recursos ele foi feito, se foi feito de uma forma sem apoio do Estado ou sem apoio de grandes empresas de audiovisual. Então, o cinema independente seria, em tese, um cinema com filmes mais originais, filmes ousados e também filmes que sejam feitos de forma independente por conta própria. Eu acho que cinema independente é aquele cinema feito na raça, é aquele cinema que a gente luta para construir, para correr atrás de recursos financeiros para poder produzir o seu projeto, que você tenta viabilizar de todas as formas possíveis, que você chama os amigos às vezes para poder estar dentro daquele barco com você. É um cinema feito de uma forma assim, sem ter um grande sponsor, né, por trás, né? E essa questão da independência eu acho que pode ser pensada de várias formas, né? O que é um cinema independente? Independente, primeiro, em relação a quê? Independente em termos econômicos, em termos políticos, em termos estéticos, né? Porque, primeiro de tudo, eu acho que o cinema brasileiro, se a gente pensar no cinema brasileiro, já por definição um cinema independente, é um cinema de resistência. Talvez eu goste mais desse termo cinema de resistência do que cinema independente, né? Porque se a gente pensar no cinema hoje, né, ele é muito dominado por um contexto hegemônico, né? Por um cinema hegemônico que muitos associam a um cinema hollywoodiano, norte-americano, e que hoje nem faz mais sentido você falar em hollywoodiano ou norte-americano, porque na verdade é um oligopólio global que extrapola as fronteiras dos países, né? Esse conceito de cinema independente é um conceito que muitas vezes ele acaba sendo distribuído para algumas justificativas e não para as realidades que ele realmente é. E eu começo a pensar também que essas justificativas que muitas vezes as pessoas buscam ou se auto-intitulam cinema independente diz respeito à maneira como se filma, né? Ou seja, a gente às vezes se confunde com cinema independente com cinema sem dinheiro ou com um orçamento extremamente escasso e pronto. Então eu acho que já mora uma verdade e um equívoco ao mesmo tempo, né? Porque há cinemas independentes que são realmente realizados com pouco, quase nenhum dinheiro, né? E há pessoas que realizam filmes de maneira independente, no sentido de que, mesmo com dinheiro ou sem dinheiro, a independência está mais veiculada à concepção de filmar, de pensar, de transmitir algo,
né? Então, existe essa independência no sentido de, mesmo eu estando com dinheiro, sem dinheiro, estar livre para pensar e fazer o que eu quiser. E aí, de certa forma, vem um conceito de cinema independente. O que é cinema independente para mim? É aquilo que eu penso e faço o que eu quero, porém, nem sempre eu vou conseguir realizar tudo isso que eu penso que eu quero. O cinema independente brasileiro seria esse cinema sem patrocínio, né, sem editais, sem financiamento do governo. Esse cinema que é feito muito entre amigos, entre parceiros, e que o dinheiro não é o principal elemento, assim, talvez seja essa coisa da amizade mesmo, da parceria. E na verdade não existe ninguém independente, né? Até isso você depende de alguém, de algum amigo e tal, mas de uma forma geral, generalizando, é esse, é o cinema sem patrocínio, é o cinema sem grana institucionalizada do governo, né? O conceito independente hoje em dia ele é muito amplo, né? Eu precisaria de umas 5 horas para tentar pensar sobre o que é ser independente. Porque aí vem uma questão, o que é cinema independente, o que é cinema de autor, o que é cinema experimental, né? Mas eu basicamente penso uma coisa, cinema independente é o cinema que eu penso e faço o que eu quero, e as consequências dele nem sempre são aquilo que eu pensei e aquilo que eu quis. No cinema brasileiro, ele é quase que único e exclusivamente fomentado por dinheiro público, né? Isso não existe em nenhum mercado do mundo. Você tem o mercado americano, você tem incentivos públicos lá também, mas a indústria cinematográfica americana, que é um exemplo copiado no mundo inteiro, é uma indústria fomentada por dinheiro de investidores, né? É um mercado estabelecido, realmente existe uma indústria. Aqui no Brasil a gente tem uma dependência de fomentos públicos, né? Que são importantes também, mas eles não podem escravizar o realizador, né? Então esse oligopólio global, ele domina 70% das salas de cinema de todo mundo, não só do Brasil, como de todo mundo, né? Hoje no Brasil, 3 ou 4 filmes, né, são exibidos em 60%, 70% das salas de cinema do país, né? Dominados por esse oligopólio global. Então o cinema brasileiro, ele é 15% do seu mercado, né? Então é como se a gente fosse estrangeiro dentro da nossa própria casa, né? É estrangeiro dentro do nosso próprio mercado. O cinema brasileiro tem 15% do mercado de cinema no Brasil. Nos outros países do mundo é zero, né? Traço, né? O cinema brasileiro na Argentina, o cinema brasileiro na França, o cinema brasileiro na Itália é zero. No âmbito mundial, no mercado, que o cinema independente, existe uma certa característica, por exemplo, se você for pensar, Cidade de Deus é um filme independente. Assim, ele é feito com 2 milhões, ele tal. Mas assim, quando eu cito o cinema independente, quando eu também me refiro ao cinema independente, eu me refiro muito mais a um cinema que não é ligado a esse mercado de um cinema independente, mas um cinema que é independente de qualquer coisa. Tem muito filme americano de 10 milhões que falam que é cinema independente. Dependente, de repente, para o mercado americano, mas para o cinema brasileiro, o cinema independente seria um cinema feito até menos de 1 milhão, né? O Mink considera BO um filme de 1.300.000. Então, de repente, o que é abaixo disso seria cinema independente. Meus filmes não passam de 100 mil o orçamento. E a gente precisa do Canal Brasil para ajudar. Esses 100 mil vem do Canal Brasil, vem da minha mãe, vem da Cavídeo. Então, acaba você achando outros caminhos. Mas você acaba sempre dependendo de alguém, nunca é 100% independente. Acho que é um termo genérico, né? Acho que cinema independente no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, na Ucrânia, é tudo igual. É aquele cinema onde você tenta viabilizar da melhor forma a sua ideia, né? Sem fazer com que outros atributos que seja
um aumento de público, contamine a ideia original do projeto e acabe saindo algo que não foi aquilo que você acabou pensando. Eu acho que cada país tem um cinema que merece. Numa sexta-feira à noite que nunca mais esquecerei, no dia 5 de outubro de 2001, estava em um restaurante jantando com uma namorada, quando recebo uma ligação de minha mãe. Ela estava em prantos, muito nervosa. Não conseguia falar direito. Pedi para ela se acalmar e tentar explicar o que estava acontecendo. Com muita dificuldade, ela balbuciou algumas palavras que me atormentam até hoje. Seu irmão foi assassinado a tiros no Capão Redondo. Talvez você possa fazer um filme independente com grana. Ele seria independente na sua forma enquanto filme, enquanto linguagem, mas com apoio de editais ou de leis de incentivo. Ele seria independente esteticamente, mas é muito raro você conseguir verba para filmes com viés mais artístico. É muito mais comum você ver os governos, editais, etc., incentivarem filmes que tenham algum viés mais popular, mais comercialmente interessantes também, né? Sim, claro. No cinema independente também existem os filmes de entretenimento, né? Nem todo filme independente ele é propriamente um cinema de pensamento. Então, existe hoje em dia um cinema hegemônico, né? O cinema que faz sucesso, o cinema que vende bilheteria, o cinema que lota os cinemas. E, infelizmente, é um cinema que eu não gosto muito. São essas comédias televisivas, normalmente produzidas ou distribuídas pela Globo Filmes, às vezes não, às vezes sim, mas com atores famosos de novela e tal. Essa fórmula de sucesso atual é uma fórmula que eu não gosto muito. Não estou falando que está errado ou está certo, estou falando que eu não gosto muito. Mas também o que eu posso dizer que o meu cinema é melhor do que essas comédias? Se elas atraem tanta gente, elas devem ter a sua importância, sabe? É difícil dizer o meu cinema é melhor ou pior do que o seu, né? A gente pode falar de mercado, né? Como isso é agressivo, o que nós deveríamos é ser mais protecionista do nosso mercado de cinema, né? Mas não é só a produção, né? Tem a vinculação. Existem poucas salas de cinema no país, né? Acabaram essas salas no interior do país, estão se extinguindo as salas de rua, né? Hoje em dia é muito caro você ir no shopping. O cinema independente, para mim, ele tem essas duas vertentes. Ele tem esse cinema independente que tem, sim, recurso, que tem um apoio, sei lá, de editais ou de algumas produtoras médias ou até grandes produtoras apoiam também algumas produções independentes, né? Que são produções independentes que têm um certo caminho, um percurso ligado até um certo cinema de entretenimento. Mas também existe um cinema independente que ele é totalmente independente. Esse totalmente independente, que a gente chama de cinema de garagem, cinema de bordas, ou cinema que está ligado a um certo cinema experimental, uma escola do cinema experimental, ele se volta muito mais para o autoral, né? O diretor, esse autor, ele está muito mais interessado na ideia dele do que talvez um retorno mercadológico. Claro que público todo mundo se interessa, público é diferente de retorno financeiro, né? Óbvio que grande parte desse trabalho independente, tanto esse de baixo orçamento como esse sem nenhum orçamento, que está dentro do cinema independente, né? São essas duas correntes, né? Um de baixo orçamento e um de grande orçamento. Existe até um editais, né? Assim, de baixo orçamento, né? De filmes de meio milhão, como existe essa produção feita do próprio bolso. Todos os dois, de certa forma, eles têm um pouco desse percurso autoral em que o realizador, o artista, ele busca essa inquietação dele, passar para essa imagem, essa inquietação dele com o mundo, com essa relação dele com o mundo. Há pessoas que fazem um cinema independente, no sentido mais das ideias, né, da concepção, com dinheiro alto. E o que é dinheiro alto? Bom, dinheiro alto para mim, produção alta para mim é aquela que você consegue satisfazer, né, os contratos e as pretensões da sua produção, tudo aquilo que foi acertado, né? E de certa forma também, no meu caso, eu sempre fiz um cinema que não interessava basicamente ter ou não ter dinheiro em algumas situações.
Esse sujeito que faz filmes independentes e que se diz independente, ele está se auto-intitulando independente porque ele ainda não tem dinheiro. Na hora que ele tem dinheiro, ele pode continuar fazendo seu cinema independente, mas talvez possa, de certa forma, ser agenciado pelo mercado e produzir um filme que seria um filme que atenda às necessidades do consumo de imagem, né? Isso é muito comum, né? Tem pessoas que têm uma dimensão autoral imensa, que imprime através do seu filme uma característica muito singular, o qual todo mundo quando assiste diz, olha o filme de fulano, né? Porém, quando esse mesmo sujeito, numa dada situação, né, e pelas contingências daquela situação, acaba tendo dinheiro, mas esse dinheiro é agenciado por uma tal outra instituição, essa independência sai. O problema não é nem, talvez, essa condição, essas verbas para produção, e sim para difusão. A difusão que é o grande problema que essa galera tem enfrentado, porque para entrar no mercado das salas comerciais no Brasil, é um mercado não é muito grande, muito restrito, então você fica na mão de poucas empresas que já tem todo um sistema já pronto e que é um sistema não adequado para esse cinema de baixo orçamento. Pelo menos aqueles que eu vejo, os blockbusters aí da Globo Filmes, eles atendem as características de consumo, né? Então as pessoas que vão assistir sabem perfeitamente e já, de certa forma, já foram preparados pela própria história da teledramaturgia, que é uma novela mais elaborada quase, né? Que há uma fórmula ali extremamente narrativa, né? Ou mirabolante na constituição da sua montagem, dos seus artifícios dramáticos que vão chegar a determinados objetivos. O sujeito sai com uma massagem, né, de ego extremamente positiva, ou seja, existe um equilíbrio do ego. Já o cinema independente, eu acho que sai desse paradigma do ego, né? Ele vai para a dimensão mais dos significantes, né? E aí carrega naturalmente um mundo recheado de metáforas, né? Por um cinema que na verdade ele afeta e o sujeito sai incomodado. Porque tem um modelo paradigmático, hegemônico de cinema em que todos os espectadores veem o mesmo filme. Você tem uma sala de 200 pessoas, todos no final, se você pergunta que filme é esse, todas as 200 pessoas mais ou menos vão falar que viram o mesmo filme. Para mim me interessa mais um outro cinema em que cada pessoa possa ver o seu próprio filme. Se você tem 2 milhões para fazer um filme, a dificuldade muitas vezes é que tem uma baita de uma lente que está para chegar, porém essa lente não chegou e aí você fica esperando, né? Você manda um avião, né, buscar essa lente. Então olha só a dificuldade deles, mas a dificuldade, né? O edital da Ancine que dá 1.200.000 para se fazer um longa-metragem de baixo orçamento, e se a gente pensa que há outras pessoas que com 100, 200, 300, 400, 500 mil conseguem fazer um longa-metragem, o que eu acho que a questão não está muitas vezes no dinheiro, mas está como a pessoa ou o que a pessoa vai fazer com esse dinheiro que lhe é dado, né, e que lhe é permitido. Então, assim, se você tem pouco dinheiro, você tem que pensar em filmar rápido. E como você vai filmar rápido? De preferência, em poucas locações, porque assim, o deslocamento de uma locação para outra, você gasta tempo. O trânsito do Rio, o trânsito em São Paulo, a equipe de 10 pessoas, táxi, não sei o que, tal, não sei o que. Então, assim, você filmar em poucas locações, você ter uma equipe reduzida mesmo, facilita. Esse deslocamento fica mais rápido, você fica mais ágil. Você vai filmar uma próxima cena, você rapidamente aquelas pessoas ali se deslocam, mudam, mexem na luz, tal, não sei o que, tal. Você tem que ter uma expertise, você tem que pensar mais simples também, sabe? Você, por exemplo, vai fazer uma filmagem aqui nesse lugar aqui, é meio escuro. Cara, em vez de ligar vários geradores, várias luzes, tá, vamos abrir a janela ali, vamos abrir aquelas 2 portas ali, vamos ver se a própria luz ali ambiente resolve, se não resolver, vamos botar só um refletorzinho daqui e tal. Você começa a pensar mais econômico, assim, mais simples. E isso reflete também na velocidade. Por exemplo, nesses filmes grandiosos, cara, às vezes fica 2, 3 horas arrumando uma luz para um plano, entendeu? Enquanto nessas produções nossas, por exemplo, quando eu penso num filme, eu já penso assim, vamos filmar externa, vamos filmar uma locação real, que não precisa nem botar a luz. Vamos filmar durante o dia na Lagoa Rodrigo de Freitas, já está lá, bonitão, o sol, tal, não sei o quê. Vamos só pensar qual horário é o melhor. Meio-dia não é bom, o sol está a pino. Vamos filmar
de 7 às 10, vamos filmar de 3 às 6, não, 6 já está escuro, então vamos filmar até às 5, vamos... Entendeu? Você começa a pensar já todas essas possibilidades para você poder economizar seu dinheiro e poder ser mais rápido possível, entendeu? Poucos atores também é bom, porque aí você precisa pagar não só menos cachê, ensaia menos, às vezes você tem que pedir menos favores também, tipo, são 10 atores, caraca, vou ter que pedir para 10 atores para trabalhar de graça ou para ganhar R$100 por dia. É muito mais fácil pedir para 2 só, tem que pedir para 10. Então, assim, pensar qual história que eu posso contar que tenha menos atores, que tenham menos locações, que dê para filmar de dia, que seja uma filmagem simples e rápida. Então, isso tudo eu acho que influencia. E ter uma equipe reduzida, ter uma equipe enxuta, pequena, eu acho fundamental para conseguir alcançar isso. Eu fiz um documentário, chama Mataram Meu Irmão. Eu gastei R$5.000 para fazer o filme. Para mim já é muito dinheiro, porque eu sou um professor, né? Então eu coloquei no meu próprio bolso. Mas eu ganhei o É Tudo Verdade, eu ganhei o prêmio do governador do estado. Só em 2 meses eu ganhei R$170 mil em premiação para o filme. Eu reinvesti esse dinheiro na minha produtora para realizar mais filmes, né? E tinham 3 pessoas no set, eu e mais 3 pessoas. Eu realizei o filme só com 4 pessoas na equipe, contando comigo. Há de se pensar também que dinheiro é importante em todas as fases. Essa fase de motivação e de pesquisa e principalmente na fase de produção. Mas sem dinheiro na fase de pós-produção e finalização, a coisa fica um tanto quanto difícil. Assis, a Marlene está aflita, já ligou 3 vezes. Que isso? Inventou agora uma coisa nova, um brinquedinho, que é isso? O que isso faz? Assis, tá inventando coisa. O que você resolveu lá no fórum? Deu tudo certo, eu tenho certeza. Eu sei, dá sempre certo. Assis, você não é valente. Mas tem um chiquê que eu adoro. Não, para de brincadeira, anda, vamos fazer, vamos resolver a questão dela. Agora vai andar atrás da vizinha. Que isso? Atualmente nós vivemos um aburguesamento da produção cinematográfica brasileira, né? Eu acredito que isso é uma certa ingenuidade, porque em todas as escolas cinematográficas do mundo, as próprias escolas estéticas, elas se reinventam a partir de quem está abaixo da pirâmide, né? Quem está começando e quem não tem acesso aos recursos. E nós esquecemos que o cinema brasileiro e cinema latino-americano, que nós somos latinos também, que a nossa falta de recursos está diretamente ligada à nossa estética. É um filme que pode ser mais autoral, é um filme que você não tem que prestar contas conceituais, né, com nenhuma empresa ou com nenhuma produtora ou com nenhuma marca, né? Você pode escolher o caminho desse filme, né? A dramaturgia, o conceito, você escolhe os temas, você pode escolher os equipamentos que você vai usar, a equipe, né? E esses encontros, né? Que também acontecem, né? O artesanato, ele tem uma coisa, por mais que ele tenha uma série, cada pecinha ela é diferente, assim, né? Cada pecinha ela tem uma orelha diferente, né? Pode ser o mesmo bonequinho, mas quando é artesanato, uma orelha é diferente. Quando é indústria, tudo é muito padrão, tudo é muito padronizado, então acaba que as coisas ficam muito num lugar comum, estagna, a criatividade fica zero, porque tem todo cheio de regrinhas, todo cheio de umas estruturas que acaba que a criatividade ela fica bem rarefeita e ela não consegue nem ser desenvolvida, né? E dentro dessa questão de você poder produzir de uma forma independente, ter liberdade, é óbvio que você vai desenvolver uma criatividade bem maior. É muito mais comum você ter filmes feitos por conta própria, que aí você não tem que dar satisfação a ninguém. Você faz o que você quer e o filme ele é uma obra muito mais livre nesse sentido estético e a proposta dele, o que ele quer ser, normalmente é mais ousado, são filmes mais instigantes e que levam a linguagem audiovisual, que é uma linguagem muito recente, levam essa linguagem além do que está posto já. E isso que seria o cinema independente, feito normalmente por conta própria. Ele está muito atrelado à parte financeira, o cinema independente, porque
a parte financeira ela acaba contaminando várias outras partes dentro de um filme. Então, você pega um projeto onde ele é financiado por uma grande empresa, por uma distribuidora, muitas vezes você não tem uma liberdade com relação ao roteiro. Então, você precisa, às vezes, ter que abrir mão de coisas que você gostaria que aquele filme tivesse em função de alguém que está pagando por ele, né? Agora, por outro lado, se a gente pensar em termos da linguagem, né? Aí esse conceito de independência já fica mais complexo, né? Então, o que seria esse cinema independente, né? Seria então um cinema que acho que ruma contra essa massificação, né? Se a gente falou dessa massificação do ponto de vista econômico, existe uma outra massificação tão mais cruel, que é uma massificação nos modos de ser, né? Acho que mais do que modos de ver, mais do que a estética, né? Porque a gente pode aqui falar de estética, de linguagem, isso é importante, né? Então eu acho que o cinema independente, ele é independente porque de certa forma ele está só. Quando eu digo só, não é coitadinho, porque a gente também não pode botar o cinema independente nesse lugar do coitadinho, do bichinho, não. O cinema independente é um cinema muito forte, né? Que, na verdade, ele faz parte de uma dimensão da formação do nosso olhar extremamente importante para a gente mudar esses paradigmas e talvez essa inquietação e essa afetação que o cinema independente transmite a partir dos seus cineastas e dos seus filmes seria extremamente importante para fazer uma modificação na vida da gente e dos outros, né? Olha só, posso falar uma sugestão? Eu acho que vocês tinham que comprar mais filme de arte, entendeu? Sabe, filme de arte, não pode ter essas merda de filme americano. E tem outra coisa, hein? Tá fedendo aqui, tá sentindo? Meu amigo, esse cheiro aqui, vem cá, Bernardo, vem cá, vem aqui que eu não aguento mais aqui. Você tá vendo esse buraco aqui? Eu vou te ajudar você aqui. Tá vendo esse buraco aqui? Tá vendo? Tá vendo daqui que sai o cheiro, tem um vazamento da loja de cima. Agora você não é a primeira pessoa que me fala isso, não é a segunda, não vai ser a terceira, nem a última pessoa que fala disso, entendeu? Amanhã eu vou falar pro Davi consertar isso, já falei. Meu, mas tá um cheiro horrível. Tá um cheiro horrível. Cocô, rapaz. Bota o dedo aí, rapaz. Tô botando o dedo aí. Que nojo. Olha só, reforma urgente, hein? Quando você escreve o roteiro, você tem que fazer uma análise técnica e quantitativa do filme. A partir daí você consegue levantar o orçamento do seu filme, né? Isso qualquer produtor com o mínimo de experiência possível sabe disso, né? Você faz um levantamento. A partir de uma análise técnica do roteiro, você consegue fazer o orçamento do seu filme. Então, se você é um realizador independente, é claro que você não vai escrever um roteiro onde tem 5.000 figurantes e eu vou derrubar um avião no estádio. Tirem ingenuidade, né? Às vezes você pode contar uma grande história com pequenos elementos e ser muito mais potente do que um filme que explode, que tem sangue, tripas e essas coisas mais. Quando você está na faculdade, você fala assim, como é que você tem que fazer um filme? Você primeiro faz um roteiro, depois você orça esse roteiro, depois você vai atrás dessa grana, depois você faz o filme. Hoje em dia, quer dizer, no meu ponto de vista, quando você não tem grana, assim, quando você tem pouca grana, é outro caminho. Você já escreve o roteiro sabendo o que você vai poder fazer em função do dinheiro que você tem. Você primeiro vê quanto você tem, quanto você pode usar no filme, por exemplo, ó, tenho 10 mil para fazer esse longa. Qual longa que eu posso escrever, que eu posso roteirizar, que eu posso criar, que dê para ser filmado com 10 mil? Não é qualquer filme. Mas quando você filma sem dinheiro, sem recursos, você tem que ser muito bom produtor, né? Você tem que tem que conhecer muito de toda a estrutura do cinema para poder fazer com muito pouco, né? A falta de recursos não pode ser desculpa para fazer filmes menores, né? Mas o que é filme menor também a gente entraria num campo muito vasto. Mas quando você produz com parcos recursos, você precisa ter uma noção de produção muito grande. Muito mais até do que um produtor que trabalha com uma gama de recursos. A escassez te força a ser mais criativo. Você, com menos dinheiro, você tem que tentar fazer aquela ideia que você pensou, aquela cena que você quer fazer, mas de uma outra forma diferente, né? Mas que seja tão bom quanto a que você faria com dinheiro. Então, assim, eu acho uma forma positiva até, assim, essa escassez, esse delimitador seu, você se limitar, por exemplo, como o Eduardo Coutinho fazia, não pensando em dinheiro, mas pensando na criação. Vou fazer um filme todo dentro de um edifício, dentro do edifício master. Não vou filmar ninguém fora desse edifício. Então essa regra que ele impôs para ele vai ajudar ele a também focar no roteiro dele, na ideia dele, no conceito que ele está criando ali daquele filme. Acho que a mesma coisa com dinheiro também funciona assim, sabe? Qual filme que eu posso fazer com 100 mil?
Ah, agora tenho 200 mil, qual filme que eu posso fazer com 200 mil? Dá para filmar em 30 dias? Não, temos que filmar em 10 dias. No cinema, tempo é dinheiro. Então, assim, temos que filmar mais rápido. Cara, você tem 2 mil reais, você tem que fazer em um dia, como foi o Balconista. Tenho 10 mil, pô, dá para fazer então 10 mil? 4, 5 dias. Agora, você tem que sempre lembrar que a narrativa, esse conceito, esse teu trabalho, ele tem que estar adaptado a esse formato. E essa equipe também, né? Que tipo de ator, quantos atores, quanto mais atores, mais custo, né? Então, assim, sempre adaptei a minha narrativa, a minha forma de produção aos meus processos e equipamentos e tudo mais. Claro que eu não deixei restrita a isso só, né? Mas com o tempo, acaba que você já começa a elaborar histórias e narrativas e poéticas a partir disso. Porque no começo você vai ficando frustrado, corta coisas do roteiro, blá, blá, blá. Com o tempo, não, você já começa a elaborar histórias a partir daquilo. Então, você começa a trabalhar o mínimo. A criatividade ela é muito desenvolvida, até porque você tem que amarrar o boi pelo chifre, como eu chamo, né? Você está ali naquela situação, você não tem recursos, você tem uma data limite que é muito menor do que um filme com dinheiro, porque você está segurando pessoas precisam sobreviver, precisam ganhar o seu dinheiro, então você começa a mudar os processos, então os processos começam a ser mais criativos, né? Por exemplo, você já não trabalha um roteiro predeterminado, fechado, você trabalha uma escaleta, geralmente se trabalha a escaleta ou argumentos, nunca se trabalha um roteiro fechado, com falas, diálogos, mas com ações, marcações, mise-en-scène, porque aí você chega no set, você tem uma liberdade maior de mise-en-scène, né? O ator acrescenta, o fotógrafo acrescenta, então o filme cresce ali no set. Praticamente o processo de pré-produção é uma organização mais mínima para ter uma liberdade maior na hora do set, para a criação também, de todos os outros técnicos ou sua mesmo, porque às vezes um filme você faz sozinho, você atua, faz a fotografia, monta, faz som, né, como eu já fiz algumas vezes. Então, durante esse processo de produção, em que você usa uma escaleta ou um argumento e que as coisas vão ser pautadas no acaso, assim, que o que pode acontecer aqui pode alterar essa história, pode acrescentar, ou pode até perder também, mas geralmente acrescenta, é muito claro que você vai ter que estar ali toda hora desperto para um monte de detalhes assim que acontecem no acaso, né? Então isso acaba que desenvolve uma criatividade, não tem como não desenvolver, porque acaba que você vai sempre a partir daqueles improvisos, daqueles acasos, daquelas relações ali no processo e depois também, né, na montagem também, né? Porque às vezes tem gente que filma e a partir daquele material bruto aí vai um filme a partir de uma montagem, não tem nem argumento. Tem gente que filma, guarda um banco de imagens e transforma aquelas imagens sem sentido num significado, numa poética ou numa história, né? Então eu já penso em escrever algo que eu consiga produzir, né? Então parte sempre daquilo, eu vou escrever algo do tamanho do meu bolso. Tudo se passa dentro de uma sala, ou muito menos locações, poucos dias de filmagem. Então existem regras, óbvio, né, de minimizar o custo e fazer com que essa produção aconteça. Em outros projetos meus, às vezes maiores, mas produções maiores, chega num momento em que você sabe que você não tem orçamento para ter aquilo que você escreveu. E eu, como escrevo meus projetos, eu reescrevo isso de uma forma que crie uma coerência dentro do roteiro para que eu possa adequar a verba que eu tenho no momento. Para a gente que muitas vezes trabalha com uma dimensão financeira muito escassa, essa dimensão financeira escassa, ela provoca muitas vezes, pelo menos para mim, em uma dada situação, uma necessidade de repensar os artifícios e as ideias. Sendo assim, ao repensar os artifícios e as ideias, repensamos também, de certa forma, juntamente com o que nós temos, que é o orçamento, maneiras mais peculiares e singulares de transmissão do nosso objeto. Passa justamente pela minha cabeça, no momento da concepção, que, na ausência possível, futura, de demandas financeiras razoáveis, é interessante eu pensar esse roteiro muito mais próximo de mim e ser realizado muito mais próximo do que eu tenho. Vitor de Sica é extremamente importante para a gente saber que se nós temos realmente um determinado lugar onde podemos ter acesso de manhã, tarde e de noite, vale a pena a gente apostar naquele lugar, criando situações extremamente interessantes que favoreçam o roteiro, mas que não subtraia ele. Mas eu crio os meus roteiros muitas vezes dentro das situações que eu vou vivendo, essa leitura fenomenológica do lugar
Essa leitura espacial das coisas permite muitas vezes eu vivenciar situações muito positivas. Atrasou um pouquinho, mas... O fato é o seguinte, o seu Jamil, que é um dos faxineiros aqui da escola, na terça-feira passada ele encontrou um pedaço de maconha aqui nessa sala. Como é que é? Não, peraí. É um pedaço de maconha. E é por isso mesmo que nós achamos melhor fazer uma reunião com os pais para tentar descobrir de quem que é a droga, né? Não, peraí. A droga não foi encontrada na minha casa. A droga foi encontrada aqui nessa instituição de ensino a qual o senhor é diretor. Então, quem tem que resolver esse problema é o senhor e não a gente. Ainda por cima, a gente está falando de criança de 10 anos. Dona Cláudia, nós não estamos querendo pôr a culpa no filho de ninguém, por favor. Pelo amor de Deus. Mas que a droga veio delas, isso é um fato, né? O que é que te garante, o que é que te dá a certeza de que não foi esse faxineiro que trouxe a maconha pra cá? Eu sempre falo assim, vou fazer um filme de graça. Porque aí eu acabo gastando pouco. Se eu já penso em gastar pouco, eu acabo gastando razoável. Se eu penso em gastar razoável, eu acabo gastando bastante. Então, é sempre pensar, sempre da premissa de que eu vou fazer um filme de graça. Então, sempre tentando descolar um equipamento de graça, ou tentar negociar o máximo possível. Então, eu acho que existe formas e formas hoje de você fazer um filme muito, muito, muito barato, né? Hoje qualquer celular tem uma câmera. Hoje qualquer programa de edição, qualquer computador vem com um programa de edição. Você tem internet para passar os seus projetos. Então, eu acho que se você tem vontade de fazer, tem uma história boa e que você consegue contar de uma forma simples, hoje em dia você tem todos os recursos possíveis para que isso aconteça. É mais o filme que você quer realizar, que você tem que olhar para ele, o que eu preciso para realizar esse filme, né? Eu preciso fazer o filme sozinho com uma câmera fotográfica ou eu preciso de uma equipe de 50 pessoas? Eu vou filmar em 70mm ou eu vou usar uma câmera VHS? É menos, a tecnologia, na verdade, ela é só um meio, né? Depende do tipo de filme. Se for um filme mais intimista, quem tem um trabalho de ator mais elaborado, talvez você tenha uma equipe grande pode dificultar muito, né? Agora, se você tem um filme de ação que você precisa ter num dia 10 câmeras no set, até termos quantitativo, para você economizar naquele dia, você tem que ter mais câmeras, e aí você precisa de uma equipe grande. Cada produção é uma produção, né? Não adianta eu querer fazer uma mega produção com 3 pessoas, eu não vou conseguir fazer. Então eu acho que o mínimo de pessoas que você precisa para ter uma produção, eu estou querendo fazer um filme que eu não quero ter ninguém, a não ser eu e um cara do áudio fazendo, para mostrar que existe a possibilidade de você fazer filme com pouca gente, né? Mas assim, se fosse tirar uma média assim, o principal seria o diretor, roteirista, é óbvio, tem que ter um roteiro antes de tudo isso, então... No meu caso, como eu escrevo, eu dirijo, eu produzo, eu acabo fazendo a função de 3 pessoas. Eu edito, né? A maior parte dos meus filmes eu editei, então eu faço 4 pessoas. Então, se você não tiver uma pessoa que faça várias funções, você tem que ter pelo menos um roteirista, um diretor, um fotógrafo, né? Que pode ser assistente de câmera também, nesse caso, ele manusear a câmera, ele fazer o logger, tudo. Um operador de som, se o filme tiver áudio, né? Se for um filme mudo, você não precisa. Um produtor, que na verdade pode ser o próprio diretor se quiser, ou pode ser o assistente de direção, ou o produtor pode fazer o papel de assistente de direção, e um montador. Então eu acho que assim, uma equipe bem reduzida assim, seria uma equipe de 6 pessoas, assim, bem reduzida. Essa pessoa que faz 3 coisas, não necessariamente ela está fazendo o set no momento da produção, mas, por exemplo, há fotógrafos que montam, não é? Há pessoas que fazem captação de som e também trabalham na pós-produção com esse som, não é? Muitas vezes o roteirista ou os roteiristas são os diretores ou os produtores, as pessoas que estão na produção. Então, essa capacidade que nós temos de maximizar a partir de vários lugares, não apenas na produção, mas também na pós-produção, colabora muito. A equipe técnica sempre recebeu meus filmes. Muitas vezes a gente cria um acordo com os atores, de uma porcentagem na receita que vier, isso eu fiz no Quarta B. Depois me arrependi, não fiz mais, porque a gente nunca ganha dinheiro e sempre parece que a gente está ganhando, a gente está devendo algo para alguém, porque a gente tem uma porcentagem daquilo que ia gerar, mas na verdade o pouco que gera tem que pagar todos os custos que a gente teve. Então eu tirei isso, né? Meu segundo filme, o Rinha, os atores trabalharam de graça, já sabendo que iam trabalhar de graça. E meus outros filmes todo mundo ganhou assim, o que dava para pagar em relação ao filme, né? Essa questão financeira, essa questão racional das finanças,
ela varia muito. Basicamente, antes de pensar em finanças, você tem que pensar numa ideia e você tem que pensar em grupo. Não adianta ter muito dinheiro se você não tem grupo. Conversem sempre, né, sobre as razões de vocês fazerem um filme diante das condições financeiras que são dadas a todo mundo, para que não haja problema depois. Eu não uso atores normalmente famosos, eu até sou contra isso, porque as pessoas são viciadas naquele ator ali, já viram ele fazendo vários papéis, e você fica lembrando daquela novela que ele participou. Então, assim, eu gosto de chamar atores de teatro, que eu acho que no Brasil, onde são os melhores atores? Aqui a gente não tem escola de ator para cinema. Tem casos e casos, né? Se a gente vai para a dinâmica cinematográfica, pessoas, atores que recebem um cachê simbólico e que apostam no filme. Há pessoas que recebem um grande cachê e que o filme é terrível, não é? Há diretores que fazem filmes agenciados, não é? E por aí vai. Então, há pessoas que conseguem trabalhar com um cachê super positivo, não é? E que os resultados também super positivos, que é a medida certa, trabalhar financeiramente bem e os resultados também ser positivos. Então, isso aí é o céu. E aí, revirando todos aqueles livros, no meio daquela poeira toda, eu encontrei um poema. E esse poema falava sobre aquele marido violento. A autora falava do poema com muito amor. A gente não sabia dentro do poema que o marido tinha morrido, mas depois, lendo todos os poemas, a gente percebe que aquele marido morreu. Mas o poema é muito amoroso. E acredito que não é porque ele morreu, acredito que porque ela realmente amava ele e eles eram cúmplices em todas as cenas. Hoje em dia eu penso assim, eu na verdade coleto ideias, eu na verdade vou anotando sempre ideias, eu sempre tenho algumas ideias. E aí, em determinado momento eu tenho um equipamento X, uma lente X, um som, e eu vejo dentro dessas histórias o que é possível fazer, né? Que é claro que tudo é possível, você pode fazer até um filme comercial com celular, mas a narrativa tem que estar dentro. Das grandes revoluções na história do cinema, que o cinema é uma arte embrionária, ele só tem cento e poucos anos, elas advêm antes de uma revolução estética, elas advêm de uma revolução em termos de meio de produção. Tá? Se você pensar o que foi a Nouvelle Vague, é o advento, é o rompimento com as estruturas de estúdio e o advento de novas câmeras e novos gravadores de áudio que possibilitaram a ida para as ruas, né, com equipamento mais leve. O neorrealismo italiano também, não se tinha dinheiro, se realizou filmes com o que se tinha. Né? O cinema novo vem um pouco por aí também. Nós vivemos num momento de democratização dos meios, se aumentou exponencialmente a quantidade de filmes realizados. Hoje em dia você compra uma câmera fotográfica e você é capaz de fazer um filme. Então depois que essas imagens de, sei lá, você vai ver esses hits de internet, são todos celulares, mal filmados e tudo, as pessoas hoje se acostumaram com isso. Agora a questão é o conceito, a ideia. A ideia é muito maior do que uma câmera, ou se ela é película, se ela é vídeo, ou se ela é celular. E aí eu tenho vários com isso, eu tenho alguns vídeos que foram todos realizados, desde a concepção, as gravações, a edição final e a finalização, em um dia. Tem alguns filmes que foram todos realizados num dia, que é a possibilidade hoje que o vídeo te dá hoje, né? A narrativa justifica o formato. Il avait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sei lá, se eu pudesse falar alguma coisa para que as pessoas não ficassem preocupadas com esse canal, esse nicho de reconhecimento imediato. Porque hoje tem essa coisa dos 15 minutos de fama, né? As pessoas que produzem, às vezes tem uma necessidade muito grande de um reconhecimento imediato, tanto em termos de dinheiro, quanto em termos desse circuito de valoração artística, né? Eu acho que isso é a maior armadilha. Eu acho que o desafio do artista realmente é ele seguir o seu caminho, uma convicção e uma aposta no seu próprio processo criativo.
não desistir das suas ideias, que você possa, com verba ou sem verba, torná-las algo visível audiovisualmente. E nunca esquecer que o cinema, ele é comércio, ele é mercadoria também, mas ele não é só isso. Se ele for só isso, perde muito da graça dele. E ele tem que ser mais do que isso. Cinema não é uma profissão, né? Você não acorda todo dia e vai fazer um filme. Você tem um hiato, um espaço muito grande entre um filme e outro. Então tá mais próximo de um ofício ou talvez até um sacerdócio. Para fazer cinema tem que esquecer uma coisa chamada vida. Exige muito de você. Não se faz cinema impunemente, você paga um preço muito alto para fazer filmes. Precisa de muita dedicação. Você assinar um trabalho como diretor ou um conceito ultrapassado esse diretor, mas você ser um realizador de um filme, isso denota uma busca por conhecimento de várias áreas do conhecimento humano, né? Não só técnicas, mas artísticas, né? Você tem que se interessar por filosofia, por química, por física, né? E mais interessante é o que acontece lá fora. O cinema pelo cinema não tem muito sentido, né? Precisa de muita dedicação, trabalho duro e disciplina, né? E ler muito, e o princípio básico é ver muitos filmes, mas os grandes filmes da história do cinema. Escreva algo do tamanho do teu bolso. Não adianta você escrever uma mega produção e querer realizar com pouco dinheiro. Então escreve algo que você sabe que vai viabilizar. E aí, tende a que isso dê certo. Eu acho que seria muito interessante se daqui a 40, 30, nós olhássemos para esses filmes que estamos fazendo hoje e tivéssemos e conseguíssemos se divertir com isso ainda, né? Dizer que valeu a pena, porque a gente aprende muito, vive muito. É uma aposta de vida muito imensa no trabalho audiovisual. Então, acho que se a gente não aposta, não dialoga e não investe no campo das relações, com certeza a gente está fadado a trabalhar sozinho e fazer tudo. Eu acredito muito no fazer cinematográfico, no aprender fazendo, vivenciando, sabe? O erro e o reconhecimento do erro faz parte do processo. É não ter medo de fazer, não ter medo de errar, porque todo mundo faz filme ruim, é normal, sabe? Eu prefiro fazer 10 filmes ruins e depois fazer o meu 11º foda, do que nunca fazer filme nenhum e esperar para um dia eu tentar fazer um filme que seja genial e necessariamente vai ser, eu vou ficar traumatizado. Ficar esperando 5 anos para fazer um filme, cara, não dá. Hoje em dia o mercado de cinema é esse, assim, o cara fica 5 anos esperando, compartilhando, fica captando, tentando, editar, tal. Aí daqui a 5 anos, eu nem sei mais se eu quero fazer aquela história, eu nem sei mais se eu acredito naquele roteiro, já sou uma outra pessoa, eu quero já fazer uma outra coisa. Então assim, faça, não espera. Nunca se preocupar com um grande público, nunca se preocupar com o número, porque automaticamente você vai ter a sua relação, o seu público, os seus espectadores. Então, sempre está procurando, primeiro, se agradar, gostar do que você faz. Se você não gostar do que você faz, ninguém vai gostar.